Oi, gente, bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Eu hoje vou trazer uma convidada de fora, uma convidada que é brasileira, mas está em Nottingham. Depois ela me corrige aí o jeito de falar. Está em Londres e está vindo aqui conversar com a gente sobre os chakras. A Solange Carneiro já conversou com a gente ainda na outra temporada do programa Chá da Tati, que era o programa Chá da Tati no Instagram, mas aqui na TV é a primeira vez dela. Então a gente vai trazer esse papo, vai falar sobre os que são os chakras e, enfim, tem muita informação boa que ela vai trazer, logo depois da vinheta. Oi, gente, bem-vindos de volta. Agora a gente vai conversar com a Solange. Eu vou chamar a Solange para bater esse papo com a gente. Se vocês não sabem o que são os chakras, se vocês não sabem no quanto eles podem auxiliar aí na nossa vida, no nosso dia a dia, eis que eu trouxe uma expert no assunto que vai falar para a gente dessa importância e do porquê que a gente tem que dar valor aos chakras. Solange, como você está, meu amor? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tati, pelo convite, por estar aqui novamente no seu programa, agora em novo formato e tudo mais. Parabéns por esse avanço, né? Aí de grão em grão a gente continua assim, progredindo no nas nossas missões, né? Que a vida não precisa ser só uma missão, pode ter várias, né? E eu vim hoje de lilás, porque eu sei que um dos Eu nossos tô bem. chakras tem essa cor e vim para esse ambiente mais aberto, para a gente falar um pouquinho sobre essas energias. É bom te ter de volta e eu sei que você tem uma gama de assuntos para falar. Então, eu já vou deixar claro aqui o convite. A gente começa com os chakras e depois eu quero ver se você aceita voltar para a gente falando sobre outras coisas para ajudar aí nessa missão que você falou. Você já topa, não? Não, sim, claro, depende o que o povo quer estar conversando a respeito, né? Porque a gente tem todos esses assuntos agora estão aflorando mais e as pessoas estão mais nessa viagem de autoconhecimento, né? Então, tudo isso faz parte de uma jornada interior, né? Não é uma jornada exterior, uma retomada para você saber um pouco mais sobre si mesmo, né? Basicamente é isso, né? Eu queria falar um pouco sobre a pandemia, no sentido de que esse programa ele foi tomando forma. Você lembra quando a gente conversou um pouco? Era a vontade sempre de inspirar pessoas, entre outras coisas. E aí eu fui sentindo, de acordo com os feedbacks do que as pessoas me perguntavam, Solange, sobre a necessidade das pessoas voltarem a respirar. Eu estou fazendo uma analogia, né? Estou fazendo uma trazendo um pouco da Covid e falando sobre isso de propósito. O voltar a respirar é que a gente passou por uma doença, por uma questão muito, muito forte e pesada, que atingia de fato o nosso sistema respiratório. E a necessidade do respirar, de ter um controle, do autoconhecimento, da meditação, passa um pouco por esse exercício, né? De controlar a nossa respiração, a nossa ansiedade, a nossa calma. A minha correlação, na verdade, das 2 coisas, é que o programa foi tomando forma de um jeito de trazer para as pessoas esse respiro, esse voltar a respirar, é sair dessa, né, dessa sensação de tristeza, ansiedade, desse luto coletivo que todo mundo viveu, para a gente saber que a vida continua. Antes até de você se apresentar, eu estou entrando no tema. Os chakras podem nos ajudar nisso? A gente já responde isso e você já pode ir falando de você, da sua formação, tudo junto. Uhum. Eu tenho aqui minha companheira aqui, algumas vezes você vai olhar, vai aparecer um focinho aqui da Dona Blanca, que resolveu tomar parte aqui da nossa conversa, então você pode ver que tem aí o fundinho. Que linda, eu sou Bom, cachoeira. pessoal, respondendo em primeiro lugar a sua pergunta e logo me apresentando logo em seguir, é, é o estudo dos chakras que podem levar você a um melhor. Você estudando sobre os chakras, tá certo? Porque ele é parte de um sistema da medicina Ayurveda. Você estudando e tomando atenção a esses pontos energéticos no corpo, você pode facilitar o entendimento, porque muitas vezes você não se sente
tão legal, ou tão bem, ou como que você gostaria. E isso vai explicar, por exemplo, a parte da respiração em relação a pulmões, né? É muito a tristeza, realmente, do jeito que você falou. Porque a ansiedade é por você respirar muito aqui no peito. Então, é muito curta a respiração. A correta respiração seria abdominal, igual o bebê faz, né? O bebezinho nasce, ele tá com aquela barriguinha levantando e subindo, e essa é a forma exata da gente poder estar respirando, certo? E não respirando curto. Então, quanto mais você respira curto aqui, mais ansiosa você fica, e você entra na vibração da tristeza, da melancolia, da aflição. Por quê? Porque você não está recebendo o ar, o oxigênio necessário para dar o suficiente energia para dentro do seu corpo, né? Então, aí já acho que eu respondi um pouco da sua pergunta. Então, meu nome é Solange Carneiro, eu vivi durante 15, 16 anos aí em Peruíbe. Saí de Peruíbe em janeiro de 2011, onde nessa trajetória anterior, em 2010, encontrei meu esposo e me mudei aqui para a Inglaterra. Eu moro na área da Nottinghamshire, não é Londres, não é perto de Londres, porque tem Notting Hill. Notting Hill é daquele filme lindo que a gente já assistiu Julia várias vezes, Roberts. né? Da Julia Roberts, né? E esse daí é um bairro de Londres. Então, Londres, daqui da minha casa, dá mais ou menos. É como se você fosse um pouquinho mais longe de São Paulo. Dá umas 2 horas e meia aqui da área onde estou. Eu estou no meio da Inglaterra, que a gente chama aqui East Midlands, é o lado leste do meio da Inglaterra. Então, eu estou, assim, rapidinho, eu vou ou não rápido, vamos assim dizer, mas posso ir para a Escócia, estou na metade, né? Então, eu posso subir para a Escócia, ou eu posso ir para o lado oeste e ir para o país de Gales, e vou para baixo, lá porque Londres fica no sul da Inglaterra, né? Então, Eu falei Notting Hill basicamente, na é sua isso. apresentação. Se eu falei Notting Ah. Hill na sua apresentação, é porque eu de fato lembrei do filme. Não, você falou Nottingham, em Londres. Hum. É porque confunde Nottingham com Notting Hill. Verdade. Ao invés de falar, eu devia Porque ter é falado Notting, né? Inglaterra, não a Mas, capital. exatamente. O povo daqui também não sabe nem onde, que língua o Brasil fala, então não se preocupe, então tá tudo bem. Sempre acha que, você fala espanhol? Eu falei, não, meu senhor, eu falo português, né? Foi os portugueses que descobriram o Brasil. Descobriram. Ai, modo de falar que descobriram. Não descobriu nada, já estava É, descoberto há muito tempo. muito Enfim, tempo. E sua formação, exatamente. Solange? Antes da gente começar a falar, porque eu sei que você trabalha. Então, a minha formação é variada. Tem Antes de eu florais. me dedicar 100% a terapias integrativas, que é isso que eu faço hoje, eu trabalhei aí muitos anos no, no Colégio Nossa Senhora Divina Providência. Eu era responsável pelo laboratório de informática, trabalhei na escola Dimensão, eu fui professora de estatística, de contabilidade, de informática, e outras coisas, no início da escola da Dimensão. E atendi várias pessoas, o povo de pet shops. Eu também dava assistência a softwares de controle de estoque, etc e tal. Também fui até onde trabalho no dia de semana, também fiz também um trabalho por lá. Enfim, fez um negócio, também trabalhei muito tempo com site, etc. E hoje eu uso todas essas informações e todo esse conhecimento anterior para lidar com o meu próprio negócio, né? Porque aqui eu sou terapeuta integrativa, trabalho com Reiki, eu sou professora de Reiki e atendo, né? Sou praticante, porque aqui é um pouco diferente. A gente fala que a gente é praticante, aí a gente fala que é terapeuta, né? Aqui não tem, a gente não fala muito terapeuta de Reiki, sabe? A gente fala mais praticante de Reiki, e eu prefiro me chamar professora de Reiki, que eu não uso a analogia mestre de Reiki, porque
Eu estou tentando achar maestria de mim mesma. Então, não, eu não sou mestre de ninguém, eu estou tentando ser mestre de mim mesma, né? Então, eu prefiro usar a terminologia de professora, né? Que seria a tradução de sensei, né? Em japonês seria o professor. Né? E também sou representante dos florais de Saint-Germain e do Brasil. Ah, também trabalho com os florais de Bach, que eu também sou registrada no Bach Center. Mas o quê? E trabalho com várias outras técnicas, né? Meditação, PNL, enfim, outras coisinhas que a gente vai estudando para agregar no nosso dia a dia, para a gente poder atender melhor o cliente, para a gente poder saber anatomia, fisiologia, também fiz curso e tudo. É para você saber quando a pessoa vem, você saber onde para ter uma conversa um pouco mais profissional, né? Porque senão fica muito assim, cursinho de final de semana, né? E esse não é o mesmo o objetivo, né? E a Objetivo. coisa dos chakras, ele vem de um estudo que eu fiz com um curso que eu fiz, tá certo? E dentro dele a gente também olhava os chakras. O Reiki é uma técnica que pode ajudar a equilibrar os chakras, mas chakra vem da Índia, o Reiki vem do Japão. Então, e na época que Mikao Usui desenvolveu o sistema dele, ele não tinha contato nenhum com a Índia, então não tem nada a ver, não vamos misturar o chakra com o reiki. Então, mas o reiki pode ser utilizado no momento que você quer equilibrar os chakras energeticamente falando, tá certo? Quando uma pessoa vem para uma consulta ou coisa parecida. Então, só para diferenciar um pouquinho, né, as coisas, e o que são os chakras, né, que a gente andou conversando antes, eles são centros de energia vinculados às glândulas que o corpo tem. 7 glândulas, 7 chakras principais. Isso não significa que você não tem chakras em outros lugares, porque a tradução, né, como roda de energia, ou pode ser, basicamente é roda, certo? É uma rodinha que tem diferentes cores, tem uma quantidade de pétala, porque ela pode também ser tratada como uma flor, né? Ela tem pétalas, né? E cores, e ligada a esses órgãos do nosso corpo. Basicamente, esse seria uma forma bem reduzida, porque senão, se a gente for entrar aqui, como é que foi descoberta, etc., eu acho que isso, se a pessoa estiver interessada mesmo, é interessante ela fazer ou um curso, ou mesmo muitas vezes vai no Google lá e vê, é da Índia. Então, a gente não se detenha essa Aprofunda. parte histórica e se fixa mais no que realmente importa, o que são e onde estão localizados, então cada um localizado, vinculado a cada glândula principal do nosso corpo, né, que regula sistema endócrino, né, se a gente vai partir para ser mais específico, né. Perfeito, Sou. E aí, eu vou já perguntar para você, fala um pouquinho, vamos começar com quais são esses chakras, onde eles se localizam, e aí eu acho que eu já quero passar a bola para você nas perguntas, porque daí você já desenvolve aí, que é falando sobre a influência dele no nosso corpo. A gente conversou isso da primeira vez, mas como é um público diferente aqui, eu tenho muita gente que tem começado a ver as terapias alternativas agora. Então já devem, por exemplo, essa confusão que você falou do chakra, do reiki, trabalhar os chakras, eu mesmo faço, e eu tenho, você me esclareceu algumas coisas agora que abriu um outro leque. Mas já quais são, onde eles se localizam, e pode já seguir falando sobre a importância que a gente tem de deixá-los equilibrados. Você falou do sistema endócrino, nós conversamos muito da primeira vez, isso foi muito eficaz para mim. Eu falo muito sobre emagrecimento, outras coisinhas que eu tento fazer, mas como pessoa, como a ansiedade, como algumas coisas, inclusive na minha compulsão alimentar, melhoraram muito depois daquela nossa conversa. Então, Ah, que bom misturando, saber. eu tinha que te dar um depoimento, na verdade.
sobre isso, porque melhorou muito daquele nosso papo, essa necessidade que eu tinha de tapar tudo, todos os buracos da minha vida com comida. Então eu parei um processo que eu estava de engordar muito, agora eu estou em busca do processo, do caminho que eu fui, de como voltar. Aí é outra história. Mas aquela compulsão, aquela necessidade, é, começar a estudar isso, quando a gente conversou, eu fiz o curso com você, lembra? Isso Sim. começou a me trazer uma capacidade de, opa, calma, não preciso ir por aí, comecei a equilibrar, então tem bastante coisa para conversar. Tirando esse meu pequeno depoimento, já fala para as pessoas sobre isso, acho que é muito importante e pode agregar em outros assuntos. Ok. Então tá. Então vamos começar então com o primeiro chakra, né? Que é o chakra raiz, localizado bem no início da coluna, né? É o nosso ponto inicial, né? Quando a gente começa a ser desenvolvido na barriga da nossa mãe. Ah, a gente vai, o nosso ponto inicial é aqui na base do cóccix, certo? Nessa parte aqui. Então, os chakras não são, eles têm uma entrada e uma saída, tá certo? Então, vamos colocar como se fosse a entrada na frente do nosso corpo e a saída atrás. Não é uma coisa só da frente, né? Nós somos seres tridimensionais e aí você não pode se deter apenas na parte frontal, você tem de se deter da parte frontal e atrás do seu corpo, né? Então, ele é localizado mais ou menos na região do cóccix, então é bem lá para baixo, no nossa espinha dorsal, tá certo? É ligado às glândulas dos rins, ok? E então, ele tem a cor vermelha. Agora eu ia perguntar, mas como sabe a cor? Bom, a coisa da cor, de saber quantas pétalas tem, quantas cores tem, foi feito esse estudo com algumas pessoas que tinham a visão um pouco mais apurada. O que eu digo visão apurada? Nós, no nosso dia a dia, quando nós nascemos, etc., as pessoas apresentam as coisas para a gente. Ó, isso aqui é uma televisão, isso aqui é um prato, aqui é um garfo, etc., etc. Então, nossa visão só fica, se detém às coisas que são apresentadas a nós. Então, muitas vezes, por que a gente não enxerga, por exemplo, o oxigênio? Por que você não enxerga outras coisas? Porque você não sabe como é que é, certo? A partir do momento que você começa a enxergar coisas, muitas vezes as outras pessoas, eu não estou enxergando o que você está enxergando, tá certo? E isso depende muito de quanto você dá asas para sua visão ver, não é verdade? Você Eu quer vou falar fazer alguma coisa? um pequeno adendo. Quando eu era muito novinha, eu me lembro, e pode ser que as pessoas achem loucura, de eu fazer esse movimento com a minha mão e eu enxergar na minha mão letras, palavras. Eu lembro disso, de saber que dentro daqui na palma da minha mão haviam informações. E isso me foi bloqueado e eu não vi mais. Mas eu lembro nitidamente dessa sensação. Então, acho que tem a ver com o que você falou, tipo, não, isso não existe. E aí isso deixou de existir na minha mente. Tem muito sentido. Exatamente, porque não, isso daí não é para estar lá. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente não enxergue, como, por exemplo, a história que foi contado, que os índios americanos, quando viram o Cristóvão Colombo chegar com o navio, eles não viram navio nenhum. Eles não sabiam que era navio. Como eles podem identificar algo que não existe o conhecimento a respeito? Eles aí chamaram, eles viram apenas que movimentava, estava muito estranho, porque o mar estava movimentando estranho somente numa região, o restante estava igual. Por que só naquele lugar estava com aquela movimentação estranha? Eles então chamaram, eles tinham conhecimento de um barco, uma canoa, mas não com velas, com todo aquele enorme, gigantesco, perante ao conhecimento deles. Então chamaram o xamã e o xamã lá ficou olhando, rezando, fazendo meditação lá, chamando os espíritos e tudo, porque ele tinha de tirar o véu da ignorância.
Sim, certo? É o véu da ignorância. Porque quando a gente conhece algo, aumenta, você ressoa com aquilo e aquilo passa de ser de ignorado para conhecido. Certo? sim, E aí ele falou, olha lá, tem isso, isso. Aí ele começou a descrever todo mundo. Meu Deus do céu, coitados, eles estavam sendo invadidos por Cristóvão Colombo, né? Vindo todo mundo arrancado das coisas deles. Mas o cara lá, o xamã, que era um cara mais espiritualizado, que ele tinha uma mente mais aberta, ele conseguiu identificar o que é que tinha. Então, essas pessoas que falaram que os chakras tinham cores e tinham pétalas, são pessoas que observavam as pessoas e elas tinham esse dom da visual, e aí elas começaram a descrever. Depois, se quiser, eu tenho a bibliografia desses livros e tudo, pode passar, é estudo científico, não é nada de babaquice ou coisa parecida. Enfim, então identificaram, então, 4 pétalas, cor vermelha e roda devagarinho. Por quê? Porque a cor vermelha é a cor vermelha do fogo, tá certo? É o início da vida, tá certo? E é atrelado esse chakra a questões da nossa tribo. Então, quando nós nascemos, o primeiro chakra a ser desenvolvido é o chakra da raiz. Quer dizer, qual é a minha raiz? Quais são as minhas qual é a minha tribo? Porque nós, como mamíferos, somos ligados a uma tribo, né? A uma família. Então, é o primeiro chakra. Eu me identifico com a minha tribo ou não? Eu sou ligada ao planeta ou não? Certo? Eu reconheço, eu conheço os golfinhos, eu penso neles, eu lido com as plantas. Eu sou ligada à natureza ou não? Certo? É a raiz, é a nossa raiz. A tribo pode ser a tribo da nossa família, como a tribo de amigos, pode ser o próprio planeta Terra. Eu sou ligada a isso. Então, qualquer problema, qualquer desarmonia nesta área, você está com um problema no chakra raiz. Você não tem as suas, você não tem raiz, certo? Você não tem. E aí te falta gás. Você está exausta. é a sensação do eu não, ainda não encontrei o meu lugar ao sol. Não, eu não encontrei a minha tribo. Tá. Como seres sociais, nós precisamos encontrar nossa tribo, tá certo? Pode ser, por exemplo, faz de Pela conta que você foi convivência. totalmente, faz de conta que você foi rejeitada quando criança, desde nasceu, ninguém queria você, queria que todo mundo sumisse com você, tá? E aí você tem dificuldade de relacionamento em grupo, tá certo? Ou Certo. você tem dificuldade de encontrar um grupo que você pertença a ele. É o sentimento de não pertencimento. Eu não Hum, pertenço a esse lugar, eu não pertenço aqui. Eu devo pertencer em outro lugar, eu acho que eu nasci em época errada, eu não pertenço a esse lugar. E aí, quando você não tem, isso pode te dar problemas, é, todo na parte lombar, tá certo? Problema na parte das costas, lombar, nas pernas, é, você parece que você não consegue aterrar, simplesmente isso, né? Então você pode fazer algumas perguntas até, né? Que aí a gente podia até entrar em alguma outra coisa, né? Tipo, que medo você tem, né? Certo? Quais são, se você está preparado para os eventos de hoje ou não está, como você se sente em relação a si mesmo e ao grupo que você pertence. Então, essas questões, né? Eu estou partindo mais para a parte emocional. Pode ter as questões físicas também envolvendo isso, mas você está vendo, né? Naquela área vai ter desalinhamentos físicos naquela área, certo? Que seria das costas, problema nos rins, é a parte das pernas. Agora, já passando para o segundo chakra, ele é laranja, né?
Agora vai prestando bastante atenção nas cores também de algumas empresas que utilizam cores para atrair os clientes. Então, veja vermelho, laranja, amarelinho. Bom, essas três aí, coresinha, a gente não precisa citar nome nenhum, você pode ver que está chamando o povo pelos três chakras iniciais, que são vinculadas com o seu relacionamento externo, tá certo? Como é o meu relacionamento, qual é o meu relacionamento com a minha tribo? No segundo chakra, o meu relacionamento um a um, tá certo? Quem controla quem, certo? Então não é saudável a gente controlar ninguém, é melhor que a gente conviva com o relacionamento, é uma mão de duas vias, né? Vai e vem, mas não eu querer impor a minha vontade sobre alguém ou a outra pessoa tentar me manipular. Então existe muito, e ele é o segundo chakra, um dos mais, assim, é onde reside o nosso poder. Você está dando o seu poder para quem, certo? Então, nesse caso, a glândula vinculada são as glândulas sexuais, tá certo? A glândulas, os ovários e do homem as gônadas, tá certo? Então, nessa parte, essa área, se você trabalha muito com a respiração, ele te dá muito aterramento, muito centramento, e você consegue, vamos assim dizer, se sentir mais no dia a dia, no presente momento, tá certo? Porque quando a gente começa a ficar muito preocupada, certo, com coisas futuras, você fica ansiosa e você não, você tá lá longe, ei, meu Deus. Ou se não, você tá brava, tá com medo, você tá lá no passado, tá certo? Então você não vive no presente momento. Certo. Primeiro ponto, Então, esse certo? chakra estando em desequilíbrio, me traria isso, ou de estar muito à frente, ou de estar muito atrás, e não estar vivendo aquilo que eu tenho que viver naquele momento, não E realizando você está se deixando, e você está sendo controlada. Você está se deixando controlar por alguém. Alguém está te controlando, certo? Ninguém controla ninguém sem autorização, certo? Então, pode ser uma olhada no que você está autorização, falando. pode, por exemplo, faz de conta que eu, sei lá, tô casada, né? Aí eu fico falando, mas o meu marido, ele faz isso para mim, porque, olha, ele não me deixa sair, porque não faz isso, porque não sei o que lá. Mas escuta, quem tá dando permissão? É ele ou é você que tá dando permissão ele a mandar em você? Ou é muito mais fácil você ficar na cadeirinha dos preguinhos, ficar sentada lá reclamando que a outra pessoa controla você, porque você é uma vítima constante da situação, você não tem. Quer dizer, você está à mercê, né? Você é totalmente controlada e daí nada. E aí você vai ficar assim desse jeito o resto da vida? Muitas vezes você está confortável apesar de estar sofrendo. Porque Porque é aí a é única coisa responsabilidade que eu com conheço. você, né? Porque como você não conhece outra situação, a não ser a de ficar nessa situação, você fica presa nisso. Então, você dá o seu poder para outra pessoa. E aí você fica sendo controlada. Tá certo? Então, o segundo chakra, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, para você trazer o seu poder de volta a você. Tá certo? É uma negociação, né? É uma negociação. Né? A gente tem, em qualquer relacionamento um a um, existe uma negociação, mesmo que ela seja invisível. Existe uma negociação. Né? Ninguém é vítima de ninguém, ainda mais adulto, né? Não, mas a pessoa, ela, por exemplo, mulheres com problemas de homens que batem nela ou coisa parecida, elas estão com a vinculação tão forte com a pessoa que ela não consegue sair, ela está como se fosse numa armadilha,
Na verdade, é uma armadilha. E que aí fala, mas eu não tenho como sair dessa, tá certo? Não existe, vamos dizer assim, como meu pai dizia, não existe a única coisa que não tem jeito de Solução. resolver para a morte. O resto se resolve tudo. Morreu, não tem mais jeito. Finalizou. Mas é uma coisa ática, mas é, o sofrimento que a pessoa fica, que é o problema, né? A pessoa fica naquele sofrimento, né? E é muito triste, né? E isso que é importante a gente poder estar informando as pessoas, porque elas podem sair daquele círculo vicioso, né? Solange, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu acho que ela é muito provocativa para todo mundo. Então, de antemão, eu já peço desculpas. E eu não sei se eu. Só uma coisa que me passou. Quando a gente tem esse segundo chakra não muito equilibrado, quando a gente não presta atenção, quando a gente não pega a nossa vida, quando a gente passa a ser muito manipulável, você acha, também, eu vou dizer assim, o quanto a gente precisa prestar atenção nisso? Porque a gente pode ser manipulado pela política, a gente pode ser manipulado pela Sim, religião de um jeito. Eu falo porque a gente teve um episódio há um tempo atrás, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas de gente que está usando a religião de uma maneira que não deveria, que eu digo a gente está usando para o ódio, a gente está usando para matar, não sei o quê. E a partir do momento que eu não tenho esse controle de mim, eu aceito tudo que me vem, e isso deixa de ser um problema individual e pode também se tornar um problema coletivo, quando não se presta atenção nisso. ah, sim, com certeza, porque se você está dando seu poder para qualquer outra pessoa, você está dando a sua força para ela. O que a pessoa tem não é o poder, ela tem a força. Tá Tá, certo? Ela não tem poder, ela tem a força. Quem dá o poder é o, vamos dizer assim, faz de conta lá um seguidor, por exemplo, vamos pegar o clássico, né? Vamos pegar o clássico aí, o Hitler. Ele convenceu o país inteirinho a fazer aquilo que ele quer. Enquanto o país estava dando poder para ele, ele estava com a força para tomar as ações dele. Na hora que o povo tirou o poder, tirou a força dele, que era, vamos dizer assim, o apoio, desmorona, tá. tá Então, há certo? uma necessidade muito forte de estar estabelecido para si e também para esse convívio coletivo. Exatamente, porque, por exemplo, se eu dou todo o meu poder, sei lá, para um político, por exemplo, se eu dou todo o meu poder para ele, eu estou transferindo a minha responsabilidade para ele. Por quê? Porque é muito mais cômodo. É muito mais cômodo eu ficar reclamando do governo, tá certo? E ficar no, tudo bem, tá mesmo assim, quem sabe, aí você fica reclamando. Eu sou uma vítima. Porque a vítima é confortável. Por que que é confortável? Eu não preciso fazer nada. Continuo lá no meu banquinho, tá certo? De preguinho, sentada. Tá doendo a minha bundinha? Sim, está doendo. Mas está confortável, porque aí eu não preciso fazer nada. Eu fico lá reclamando e reclamando e reclamando, e passo a minha vida reclamando e nada é feito. Aí, como eu fico reclamando, o problema é do outro, eu não preciso mudar nada em mim. A partir do momento que você precisa mudar em você algo, aí você começa a trazer seu poder de volta para você. O poder é meu, pertence a mim. Eu tenho condição de alterar a minha vida. Se eu não quiser, bom, da mesma forma. Eu tomei o poder, mudei de Peruíbe para Inglaterra. Não que Peruíbe não fosse para mim o meu paraíso, como continua sendo. Mas a minha história aí estava se esgotando. E eu precisava, ou eu tomo esse poder e avanço, ou eu vou ficar lá, tá certo? Entendi, tá Vou ficar certo. naquela mesma, né, estagnada, né? Vai existir uma estagnação, né? Certo, certo. É muito importante dizer isso. Eu falo até aqui no canal, por tudo que a gente passou. Não estou dizendo só no âmbito político, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo também é em tudo.
essa informação, gente, de dentro dos relacionamentos, dentro das amizades, dentro de tudo, né, Solange? A gente trazer para a gente a responsabilidade de sermos seres únicos, individuais e responsáveis pela nossa vida. Só a gente é capaz de Exatamente. mudar e de viver melhor ou pior, enfim, mas é uma responsabilidade única Com nossa. certeza, é sempre o livre-arbítrio tá aí, tá certo? O livre-arbítrio a gente usa quando é conveniente, quando não é, não, eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso fazer nada a respeito. Realmente, será que você não sabe mesmo? Será que não tem mesmo? Porque não precisa a transformar a sua vida do dia para a noite, uma coisa assim tremenda. Pode ser passinhos pequenininhos, né? A perseverança. Não, hoje eu vou deixar de fazer isso. Não, hoje eu não vou aceitar mais essa palavra. Hoje eu vou mudar. Em vez de atravessar a rua do lado direito, eu vou atravessar do lado esquerdo. Qualquer mudança, absolutamente qualquer, que traga você, para o seu centro novamente. Pode ser pequenininha, não importa. Em gota você vai fazendo um oceano, tá certo? Então é por isso que aí, se esses dois chakras não estão legais, como que o terceiro chakra, que seria na região do abdômen, bem no topo, que seria o plexo solar, sol, tá certo? Aqui é o seu relacionamento com você mesmo. Como eu digiro as minhas emoções? Eu digiro elas bem ou eu fico engolindo aquele monte de sapo, ou engulo as minhas. Por exemplo, eu fiquei triste e fico lá, fico lá, fico matutando aquilo lá. O meu estômago vai doer, vou criar úlcera, vai criar vários tipos de coisa. Porque eu não estou conseguindo digerir a minha história, né? Eu não tenho autocompaixão. Eu sou uma excelente amiga. Poxa vida, eu vou lá com a Solange, ela é tão carinhosa comigo, ela sempre tem uma palavra ótima, mas nos bastidores a Solange é malvada consigo mesma. Sua danada, você não devia ter feito isso, sua porcaria. Você viu aquela porcaria de bolo que você fez? Tá faltando isso, isso e aquilo. Podia ter feito um bolo mais bonito. Você é gorda, você é maluca, você é cabeluda, você é loira, você é magra, você é tudo. Tá certo? Você sabe, você não merece, então vamos lá, né? E aí você começa a criar coisas porque assim, se a gente é crítica com a gente mesmo, a gente já está meio que se preparando, porque a gente acha que o externo vai criticar você também. Então deixa eu criticar eu primeiro. Né, eu fiz um bolo lindo, o bolo tá lindo e maravilhoso. Eu escutei muito nos bate-papos da minha mãe, com as minhas tias e tudo. Então, elas fizeram um bolo. Uma tia minha fazia um bolo. Ai, nosso bolo. Ai, que lindo o bolo. Não, da próxima vez eu acho que é melhor eu colocar um pouco mais disso, ou um pouco mais daquilo. Pô, o bolo nunca vai ficar perfeito, porque ela se autocritica. Ela recebeu uma crítica de si mesmo, porque já a crítica do outro vai ser uma segunda opinião. Então, é um mecanismo de autopreservação, é uma proteção, tá certo? Então, nesse coisa, como você está se digerindo, como você está digerindo as suas emoções. Então, a gente viu o primeiro chakra tem 4 pétalas, o primeiro chakra tem 4, o segundo chakra tem 6 pétalas, eu acho. Se o terceiro, ele tem um pouquinho mais, então ele vai girando, ele tem uma velocidade um pouquinho mais, roda mais rapidinho, tá certo? Qual a cor do terceiro chakra? Porque a gente veio do vermelho, laranja Sim, e o o plexo solar. vermelho, laranja e amarelinho. Aí é amarelinho. É amarelinho. Tá certo? Certo, certo. Então, muitas vezes você acorda com vontade de colocar um laranja, uma roupa laranja. Você está precisando daquela cor, né? Dependendo da cor que você prefere, você tem de observar as cores. Eu estou de verde, né? Eu já estou no chakra cardíaco, né? Verde. Tá certo? Então, a Certo. coisa, ele vai subindo. Então, os 3 primeiros chakras, certo? São nós com o exterior. E nós, certo? Então, vai subindo. Eu com a tribo, eu com eu,
Eu com outra pessoa e eu comigo mesma, tá certo? Então, é como as pessoas me veem, e o que eu acho que as pessoas estão pensando de mim. Tá certo? Ah, eu acho que, sei lá, o que que ela pensa de mim. Oh, meu Deus do céu, eu acho que eu devo fazer alguma coisa. Ai, será que meu cabelo tá bom desse jeito? Ai, aquela coisa, será que a pessoa vai gostar de mim? Será que não vai? Ai, eu falei aquilo. Toda essa preocupação. Aí a gente se move para o quarto chakra. O quarto chakra, que é o centro no peito, claro, relacionado à glândula timo, tá certo? Ah, ela é a produtora de glóbulos brancos que vão trabalhar a parte do sistema imunológico, tá certo? Então, esse chakra fica no meio, ele é uma ponte, tá? Entre os três primeiros e os três superiores. Então, aqui é a parte onde fica a tristeza, tá certo? Questão do pulmão, né? A coisa de como a gente lida com o sangue, que é a alegria, através do coração, tá certo? Então é um centro onde tem dois órgãos muito importantes todos são importantes, mas são vitais, né? O respirar, o que eu não estou conseguindo respirar na minha vida, tá certo? Tá sendo muito para eu respirar, tá muita coisa, né? Então tem todas essas, o que que é que esse ar está me trazendo, né? E o coração, a parte sanguínea, a alegria de viver, etc, né? Então, dizem, então, aqui no centro do peito seria o chakra vinculado à saúde, ao amor incondicional, por si mesmo e pelo outros, né? Aí a Sim. gente se move aqui Muita para angústia, né? É claro, você está angustiada, está apertado. Primeiro, você fica angustiado porque você não está respirando suficientemente no segundo chakra. Aí já dá dano aqui. Estou angustiada. Por quê? Estou pensando que alguém está me controlando. Sei lá, vai saber. Ou eu não estou sendo aceita pela minha tribo. Aí você vai fazendo as pontezinhas entre um e outro, né? Certo. Agora você vem aqui para a garganta, né? A garganta é. Aí uma outra coisa em relação a isso, se um chakra está desalinhado, o restante do sistema vai tentar entrar em equilíbrio, mas sempre vai ser muito mais difícil, né? Então precisa estar verificando o que você precisa estar alterando em um ou outro para ajudar o outro parte porque nós somos um sistema holístico. Um órgão precisa do outro, é como se fosse uma empresa em perfeita harmonia, tá certo? Todo mundo colabora. Se o fígado hoje falar, hoje eu não vou trabalhar não, vou tirar uma folga, vou dar aqui um mês. Ou o coração fala, sabe, tô cansada aqui de bater, vou tirar vou lá até lá tô com saco não, vou ficar aqui descansando um pouco. Todo o sistema vai falir, tá certo? Então, quando a gente Sim. vê, por exemplo, células cancerígenas, né, são células que falam assim, entrar em greve. Não quero mais, não quero, não vou mais, não quero mais trabalhar com vocês, cansei, já tentei fazer muita coisa aqui dentro, ninguém quis saber da minha mudança, então nós resolvemos fazer uma greve aqui, entrou o sistema em choque, tá certo? Então, são células e a gente pode ver isso internamente e externamente. Não é verdade? Se você vai e faz assim, como está o meu externo e como está o meu interno? O que é equilibrado dentro de mim é equilibrado fora, né? Então, como é que está o ser humano no planeta? O que ele está no momento? Tá certo? Só um adendo aí. Aí o chakra laríngeo, a gente vai estar lidando isso com o meu falar, a minha expressão, de como forma, será que eu engulo muito sapo? Será que eu não engulo? Eu quero falar alguma coisa e não falo. Aí eu deixo para amanhã, não, amanhã eu falo, aí fica naquela coisa, aí dá muito distúrbio na glândula, qual é? Tiroide, tá certo? Eu consigo me expressar ou não? Tá certo? Será que as mulheres, por que as mulheres, na maior parte dos desequilíbrios da tireoide é vinculado com a mulher, será que a mulher tem voz? Pergunta.
né? né? Será que eu consigo expressar aquilo que vai dentro do meu coração? Ou eu me calo, né? Uau, Então, desequilíbrio aqui da garganta, tá certo? joia. Aí a gente vem aqui pro terceiro olho, ou que é conhecido, né? Que é ligado bem na glândula pineal. E aí é a sua intuição, né? É como você lida com com a sua visão do mundo, né? E a sua visão do mundo interno, não do mundo externo. É sempre é, porque os três primeiros é vinculado ao mundo externo, tá certo? Meus relacionamentos. Os outros três, porque a ponte é no cardíaco, os outros três é relacionados como é o meu mundo interno, né? Como eu me expresso, aquilo que eu penso, como é que é o meu mental, não é verdade? De que forma é que eu escuto a mim mesma em relação à minha intuição, e como a intuição e as coisas que eu sinto de emoção, certo? Mental e emoção, como é que eu expresso isso? Eles estão em desequilíbrio ou não? Ou porque, por exemplo, o coração fala uma coisa, a mente fala outra, e aqui a garganta, ou a tireoide, fala para um para o outro, escuta, resolve aí qual dos dois eu sigo. É para falar qual. A gente tem que entrar em um acordo, aí eu vou conseguir me expressar, senão o negócio vai ficar complicadinho, né? E por último, vamos falar do ligação com o sétimo chakra, que é a ligação que a gente tem com o universo, tá certo? Com, com toda a energia que nos faz nos mover, que move todo o universo, né? Então, vocês podem chamar aquilo que quiser chamar, não vou entrar aqui em religião nenhuma, porque essa coisa de religião acaba sendo, então, dê um nome que você quiser para essa ligação que você tem com, com a energia superior. Então, aí você tem toda uma jornada, né? Como naquela época que eu fiz o curso com vocês, aí tinha um grupinho legal aí de Peruíbe, a gente fez uma viagem, né? Através de todos os chakras, e é sempre uma viagem legal para você retomar sempre, para ver como é que eu estou agora, o que eu tenho de estar ajustando. E assim a gente precisa ficar. Muitas vezes me falta palavra em português, porque o meu script aqui Português. todo em inglês. Então fica faltando em português, eu fico falando em inglês, meu Deus do céu. Então, você tem de se divertir na sua jornada, porque o destino você já sabe qual vai ser, tá certo? Você, sei lá, você vai lá para vai para a Austrália, você está no Brasil, vai lá para a Austrália, bem longe. Aí toda a preparação da viagem até chegar lá que é o divertido. Você já sabe, você vai saber que o seu destino final é a Austrália, tá certo? Mas a preparação e toda essa coisa que realmente é o que vale. Então, é, de uma forma resumida, né, nesse nosso bate-papo, então a gente precisa nos conhecermos melhor. E a viagem, a jornada através dos chakras ajudam a gente ajudam nos conhecermos melhor e assim a gente traçar outras estratégias porque o que todo mundo quer ser no final é feliz, né? É isso, Sim, eu acho. não, perfeito, perfeito. É claro que a gente não falou das cores, então a gente passou do vermelho, laranja, amarelo, aí o plexo solar Verde, é verde, não, vermelho, primeiro chakra, segundo chakra sacral é laranja, o plexo solar é amarelo, chakra viu? cardíaco verde, ok? Da Certo, garganta, tá certo? Então, do verde passa para garganta, que é turquesa, ok? turquesa, Turquesa, tá? índico e violeta púrpura. Certo. Eu falo das cores porque a gente vê muito. Eu ia colocar o meu colarzinho com as cores dos chakras, mas a gente foi fazer uma outra gravação e me atrasei.
E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir colocar, eu queria colocar em sua homenagem. Eu falei, então eu vou de lilás, vou de uma cor mais assim para poder trabalhar. Eu acho que você respondeu super bem o que é o chakra, como sempre, falou dessa importância, e mais uma vez eu estou saindo desse nosso programa com pulgas atrás da orelha, com coisas que você falou agora que eu já falo, ai meu Deus, lá vai eu de novo trabalhar isso. E porque somos obrigados, assim, quando a gente tem o conhecimento, você falou isso no começo. A partir do momento que a gente adquire o conhecimento, a gente tem que fazer alguma coisa com ele, né? Então, à medida que você está Exato. me trazendo. Você está me trazendo isso e eu tenho que de novo ir atrás, falar, bom, tem coisa aí que eu preciso trabalhar. Eu vou te contar uma coisa, eu estava conversando com o nosso boss aqui, que cuida do programa, e ele estava me dando um feedback sobre a apresentação, sobre esse trabalho, e aí ele me falou exatamente disso. Às vezes eu me critico, às vezes eu chego e faço isso que você falou, né? Eu critico antes de que alguém critique. Então eu já vou lá e aponto qual é o defeito, que eu acho que é o defeito. A história de você entrou na minha casa e falou, olha, não repara no piso que está quebrado. Às vezes a pessoa nem ia olhar, É, não é? E aí a pessoa foca naquilo, no que é o nosso defeito, porque é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. E à medida que você trouxe isso agora, eu falei, ai Jesus, pronto, lá vou eu ter que trabalhar de novo, mais uma coisa dentro de mim. você aí nesse ponto você tem que trabalhar a sua autocompaixão. Por que que eu preciso ser tão dura comigo mesma? Por que que eu preciso ser porque eu preciso me proteger porque eu sei que os outros vão me criticar, e aí eu preciso me criticar primeiro, porque assim eu não sinto tanto a facada que vem do lado externo. Mas não esqueça que é o ponto de vista da pessoa. É apenas o ponto de vista dela, não significa que é verdade. É só o ponto de vista de alguém. Não significa que aquela é uma verdade absoluta. É só o jeito que a pessoa enxerga as coisas. Não é, não é porque eu tenho a minha opinião e você tem a sua, eu sou certa e você está errada. Não, são só apenas dois pontos de vista. Que eu, no primeiro episódio, lembra, eu falei do cara com os guarda-chuvas, né? Então, Sim, cada pessoa enxerga, uma pessoa só enxerga o quintal da casa dela, o outro enxerga o quintal do outro, o outro enxerga. E aí a gente forma uma cidade. Se a gente juntar todo e quebra-cabeça, a gente enxerga a cidade inteira. Mas cada um perfeito, está enxergando apenas um ponto de uma realidade maior, né? Então não significa que é certo ou errado. Não errado. existe. Tem um meme um desses memes, né, que a gente vê na internet, que saiu muito há um tempo atrás, que é assim, tem duas pessoas e a letra 6 ou a letra 9 no meio. Eu da ponta de cá vejo um 9, você da ponta daí vê um 6. E aí eu grito, é 9, e você me diz, não, Tati, é 6. E eu vou dizer, não, é 9, porque tudo depende do ângulo, né, do local que eu estou olhando. Exato, do ponto de vista que você está enxergando, né? E quando você eleva a sua consciência por um ponto de vista maior, você enxerga mais. Aí você fica falando, mas por que que você está aí se debatendo nesse negócio? Isso daí você tem muito mais coisa para você ver. E quanto mais você eleva a consciência, mais você enxerga. E você mais vai elevando, mais vai enxergando. Então, nossa espécie, né? Porque os humanos são uma espécie, os cachorros são outras, gatos são outras. Nós somos uma espécie. A gente não pode esquecer que nós somos uma espécie no planeta. Igual nós tem a roseira, né, a família das rosas, tem a família né, nós somos a família dos mamíferos, né, e estamos no topo da cadeia alimentar, porque temos aí o cérebro desenvolvido. É só isso, porque Só nós isso que somos muda. da espécie e não, e com isso, por nós termos consciência disso, nós temos muito mais responsabilidade do que o restante das outras espécies, né? Nossa, Por algum maravilhoso. motivo, né? Porque na verdade, É muito para pensar, muito para pensar. Então eu vou fazer o seguinte, a gente, acredite, já passou uma hora, a gente já sim. teve, como da outra vez, para mim passa muito rápido porque é um assunto que eu adoro, você sempre traz isso para mim, então
Eu vou precisar encerrar esse programa, gente, mas aqui a gente tem o chat, eu tenho o chat não, o WhatsApp da TV. Por favor, comentem o programa, mandem mais perguntas. Eu quero te trazer aqui para a gente falar sobre os florais, o que são, como utilizar. Então, já vou trazer, vou programar, ver com você quando você pode. E também, gente, a Solange dá cursos sobre, você falou, né, reiki e tal. Tem um curso de chakras, que foi o curso que eu fiz. Então, você está com algum curso em vista, Sô? Não? Ah, no Já tem algum? momento, no momento aqui é férias de verão, então Ah, nós estamos no verão e vocês estão em inverno, né? Nós estamos na parte do sim. verão, então o mês de setembro eu não estou fazendo nada, mas estou programando já para metade de agosto, começo de setembro, eu vou retomando os cursos, etc., porque aqui nessa época do ano aqui cai muito, todo mundo quer ficar no sol, porque a gente fica muito desprovido de vitamina D, todo mundo quer ficar lá fora, né? Mas se o pessoal tiver interesse, deixa o nome com você, encaminha para mim e a gente monta um turno. Naquela vez a gente fazia bem cedinho, tipo 7 horas da manhã, um curso antes da pessoa começar o dia dela, enfrentar o dia a dia. A gente tem 15 minutos de aula, é uma aula curta, onde a gente vai fazendo essa viagem através dos chakras e a pessoa vai examinando, ela já vai acordando e já vai focando no dia a dia dela e fazendo essa jornada, né? Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar de novo aqui no seu chá da tarde. Eu andei indo aí no Brasil de como está indo e tudo, a minha irmã me falou e tudo, você sabe que eu dei algumas cutucadas. Sei, eu fui até lá. Ah, eu Que amei, já ótimo! fiz cartão, fui até lá, maravilhoso. E eu não, uma pena eu não conseguir ter visto você, mas eu sei que tudo é muito corrido, aí vai ver a família, tem muita coisa para fazer, mas eu fiquei muito feliz. Fazia muitos anos que eu não ia, fazia 4 anos e meio que eu não ia para o Brasil, então tinha muita coisa para fazer. Agora eu espero o ano que Hum, vem estar de volta por aí, a gente se encontra e tudo mais. Mas fico aí, o meu convite para o pessoal que quiser deixar com você, só entrar em contato e a gente pode organizar uma turma e sem problema nenhum. Tá certo? Muito obrigada eu vou pelo deixar. convite, desejo muito sucesso para você. O seu Instagram vai estar aqui para as pessoas começarem a te seguir, para poder saberem como falar com a Solange, ver as postagens que ela faz. E é isso, meu amor. Quero te agradecer muito, muito, muito sempre. E aí a gente já deixa. Daqui a pouquinho a gente fala em off, depois, outro dia a gente já marca aí para a gente falar sobre esses outros assuntos. Tá joia, Um então. beijo. Tá bom. Obrigada por Um beijo dispor, para você falar com a também. gente aí, mesmo com o fuso horário diferente. E Você está vendo que aqui está começando a ficar muito escuro, né? Então, boa noite para daqui da Inglaterra para todos. é, para mim, uma boa tarde, boa noite para vocês. Um beijo para você, meu amor. A gente se fala. Obrigada, Obrigada para viu? você também. Até. Obrigada. Tchau, tchau. E para vocês que acompanharam a gente mais uma vez esse programa Chá da Tati, quero agradecer pela companhia agora, na segunda noite, e também nos horários que a gente faz a reprise. Eu não sei o momento que vocês estão assistindo. Eu quero dizer para vocês que eu desejo imensamente a semana de vocês de um jeito colorido, iluminado e com chakras alinhados. A gente tem que pensar muito, procurar ajuda para a gente levar uma vida muito melhor, muito mais segura e num coletivo muito mais agradável. A gente pode, tá? Beijo para vocês. Uma ótima semana. Até mais. Be strong.